Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, propôs alterações no projeto de lei. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, propõe alterações no projeto de lei anti-aborto, enfatizando a proteção às mulheres vítimas de estupro e seus bebês, sem penalizá-las por abortos após 22 semanas. Ela defendeu punição aos envolvidos no procedimento, aumento da pena para estupradores e castração química. Além disso, criticou a esquerda por supostamente querer acabar com a vida dos bebês inocentes e rotulou o governo federal de abortista. Michele busca dialogar com o autor do projeto para incorporar suas sugestões, visando mais empatia às vítimas de estupro. Ana Beatriz Hirsch. Koba, eu fico feliz que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro queira discutir esse tema que é tão importante e tão complexo. E eu espero que os legisladores escutem não só a ela, mas a muitas outras pessoas, para que eles cheguem a um texto que seja efetivamente justo, e que não puna a vítima, que normalmente, estatisticamente, é uma criança, por algo que, muito provavelmente, ela não tem a menor condição de escolher o momento de fazer, né? Então, acho que é muito prudente que se escute não só a ex-primeira-dama, mas muitos médicos, muitos psicólogos, pessoas envolvidas com assistência social, que consigam passar para os legisladores um panorama dessa situação no Brasil, para que, se for entrar nesse assunto, seja criada uma lei eficiente e justa. Fala, Diego Tavares. Como eu vejo com muitos bons olhos esse posicionamento da Michele Bolsonaro, que inclusive, como nós discutimos no começo do programa, é uma fortíssima candidata a herdar o espólio bolsonarista nas eleições de 2026. Mostra um amadurecimento político da figura da Michele Bolsonaro muito grande, porque o PL 1904, ao qual a Ana fez menção aqui, nasceu no campo da direita. E, de fato, reconheço também, como já reconheci nas primeiras ocasiões em que nós debatemos essa pauta, que é um PL cheio de problemas, que tem que ser, de fato, aprimorado, que tem que ter o seu texto revisado para não criar esse tipo de distorção, sempre deixando muito claro aqui a posição conservadora também, majoritariamente de toda a sociedade, que é contrária à legalização do aborto, o que também não pode significar a situação de você punir de uma forma mais rigorosa a vítima de um estupro do que a pessoa do estuprador. Então, vejo com bons olhos essa atuação da Michele Bolsonaro e também faço votos de que, com essa atuação, o texto seja aprimorado para que, de fato, nós possamos proporcionar uma punição adequada aos estupradores e a proteção às vítimas dos estupros e também manter na proibição o aborto. O caminho adequado é justamente esse no processo legislativo, né, o Cristiano Vilela? Exatamente. Alguém tem uma ideia, essa ideia ter ali um debate, uma discussão, um aprimoramento, tira o que é ruim, bota o que é melhor e aí isso vai para votação, se entenderem viável, que se torne lei ou não. Até por isso seria bom que não fosse também em regime de urgência. Exatamente. Você acha que faz sentido? Que passasse pelas comissões para uma discussão mais ampla? Concordo totalmente, Koba. Quanto mais discussão, especialmente em temas polêmicos como esse, quanto mais discussão, quanto mais a sociedade amadurecer a discussão, as propostas, eu vejo que é positivo. Infelizmente, nos últimos tempos, tem tido uma certa moda no parlamento você fazer votações em situações de urgência, o que, de uma forma geral, não é positivo. A sociedade acaba não podendo discutir a contento. Nesse caso, eu vejo que é um caso onde isso fica bastante evidenciado. Veio um projeto de lei que atende à visão de alguns grupos políticos, segmentos mais conservadores, mas você vê que mesmo dentro desse segmento, esse projeto sofre duras críticas. Talvez mais da metade até desse segmento acabe se colocando o contrário. E por quê? Porque ele acaba colocando no mesmo patamar situações de vítimas, situações de agressores, colocando dois crimes que não devem ser colocados numa mesma condição, fazendo um comparativo entre eles. E isso não é bom. Eu vejo que, nesse sentido, a fala da ex-primeira-dama ela é uma fala bastante serena, bastante racional e vai na linha de se modular, fazer com que a punição seja feita de acordo com a gravidade das práticas dos atos que sejam tomados. Wilson Pedroso. É bom, Koba, ouvir mais uma mulher falando sobre esse tema, saindo em defesa das mulheres vítimas de estupro e não dos estupradores. Porque eu vou dizer, esse PL aí vai totalmente
de encontro que a sociedade precisa. A gente precisa de penas mais duras para os estupradores e não para as vítimas. Os estupradores têm que ter, sei lá, são animais, né? Eles têm que ter prisão perpétua, que aqui no país não permite. Mas esse tipo de gente tinha que ter duras penas, porque muitas vezes são pessoas próximas, são familiares. É pai, é tio, é primo. E esse PL protege justamente esses criminosos e não as vítimas. Dou parabéns para a Michelle, foi corajosa, mais uma voz feminina em favor das vítimas de estupro. Mas tem um detalhe, ela é a favor de aumentar a punição aos estupradores, inclusive de castração química, que é um procedimento questionável do ponto de vista constitucional e tal, mas que é uma bandeira levantada há muito tempo pela oposição, mas ela é a favor de se limitar, sim, o aborto mesmo em casos de estupro, que ela fala justamente para não permitir acabar com a vida dos bebês inocentes. Aspas aqui para ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. 30 segundos para Ana Beatriz. Koba, eu acho que esse assunto precisa de muito mais do que 30 segundos. E eu não vejo nenhum problema na limitação pretendida, desde que a legislação seja instituída a partir do momento que essas vítimas tenham certeza que elas vão conseguir fazer esse procedimento de forma célere, que não é o que acontece aqui no Brasil. Precisa também criar-se uma exceção para aquelas crianças que não sabem, que não conseguem perceber a transformação nos seus corpos. Tudo isso tem que ser discutido, não em regime de urgência. Temos que ouvir a Michelle, como temos que ouvir muitas outras mulheres, muitos outros profissionais da saúde para encontrar a melhor solução para esses casos. Meus amigos, não dá tempo de mais nada. Eu quero agradecer demais a Ana Beatriz, ao Cristiano Vilela, ao tiozinho Pedroso, ou Wilsinho Pedroso, e ao Diego Tavares, que estiveram conosco no Linha de Frente desta terça-feira. Amanhã, às 2h da tarde, nós estaremos de volta com muito mais debate. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Evandro Cini, o rei do interior, que chega na programação da Jovem Pan com o 3 em 1. Ei, Nelson, nós somos os reis do interior, Nelson. Um abraço para você e para todo mundo aí do Linha de Frente.